Então, muito boa tarde. Estamos aqui no cenário da Tef. Tef tá lá. Quer dar oi? Ela não vai dar oi pra vocês. Então, estamos aqui. Hoje a gente vai fazer. A aula de hoje é sobre aplicação de baguá. A gente vai falar sobre baguá do quarto. Não que formato elefante, não vai ter formato elefante coisa nenhuma. Hoje é aplicação de baguá em quartos. Então vamos lá, gente. Tem alguém novo aqui? Então, para a apresentação clássica, para quem caiu aqui de balão, não sabe o que está acontecendo, não sabe quem somos nós, não sabe do que se trata. Então, sejam muito bem-vindos. Esse aqui é o Projetando com Feng Shui. O nosso objetivo aqui no canal é compartilhar todo o conhecimento que a gente adquiriu e que a gente testou e que a gente treinou no nosso escritório, que a gente aplicou dia a dia nos projetos lá do escritório, que a gente teve muito resultado, a gente tá assistindo nossos clientes, tendo super resultado, a gente quer compartilhar isso aqui com todos vocês, porque a gente sabe o quanto isso é importante, a gente acredita demais nesse trabalho e a gente acha justo todo mundo ter acesso a esse tipo de informação. Então a gente tá aqui pra compartilhar tudo isso com vocês. Você é novinha, Glenda? Ai, gente. Então vamos lá. Então, somos pouquinhos até agora. A aula de hoje, a gente tem a série, que é a série de aplicações de baguá. E ela tá dividida em categorias. A gente tem energia de forma e a gente tem aplicação de baguá. Então, hoje é uma aula de aplicação de forma. Misturei os nomes. Aplicação de baguá. Misturei tudo. Mas é porque eu ia falar que a gente tá misturando tudo, que vocês vão ver. O que acontece? A gente pode aplicar o baguá em vários sentidos. Em vários momentos, né? A gente pode aplicar no terreno, a gente pode aplicar no apartamento, a gente pode aplicar no quarto. E a gente acompanha vocês, a gente sabe que começa a gerar um pouco de confusão. Meu Deus, como é que eu faço no quarto? Meu Deus, como é que eu faço isso? que eu tenho que pensar quando é o quarto, que eu tenho que pensar quando é apartamento? Calma, a gente vai resolvendo esses problemas um de cada vez, resolver tudo junto, talvez não dê, mas a gente vai resolvendo um de cada vez. Então o objetivo de hoje é a gente pensar só na aplicação do baguá no quarto, tá bom? Então, alinhando expectativas, tá? Então vamos lá, como é que a gente vai fazer? A gente vai falar sobre como é que a gente vai fazer essa aplicação do baguá nos quartos, quais são os tipos, né, que a gente vai encontrar, como que a gente vai resolver todos esses problemas, se tiver problema. A gente vai mostrar aqui todos os nossos exemplos de planta, o que representa isso no quarto, né? E como que a gente pode, quando que a gente vai trabalhar a energização no quarto. Tudo bem? Tá, então vamos lá. Como que a gente vai fazer a aplicação do baguá no quarto, tá? Então, primeira coisa que a gente tem que ter em mente, o que faz parte do quarto? A gente já falou isso algumas vezes para as pessoas, mas tudo que está dentro do quarto e que não está delimitado por portas vai fazer parte do baguá do quarto, tá? Tudo que está dentro do quarto faz parte do baguá do quarto. Mas, se eu tenho uma porta dividindo, então, por exemplo, dentro do quarto é uma suíte e eu tenho um banheiro, o banheiro é o banheiro e o quarto é o quarto. E eu estou fazendo a aplicação do baguá do quarto, tá? Então, o banheiro não entra no baguá do quarto. Tudo bem? Então, do quarto sem ter delimitações de portas, tá? Então, ou seja, pode entrar, os banheiros não vão entrar, tá? A menos que seja realmente um banheiro integrado com o quarto. Existe banheiro que é tudo dentro, a pia tá no meio do quarto, o vaso tá dentro do quarto, é estranho, mas a gente já viu alguns casos assim, que tá tudo junto, misturado. Se realmente não tem uma porta delimitando e tá tudo junto dentro do quarto, aí faz parte do quarto, tá? Tem umas coisas bem modernas que às vezes não tem, tá? Então, tecnicamente falando, banheiros não fazem parte do quarto, a menos que não tenha portas separando, tá? Tudo bem? E uma outra coisa, closet faz parte do quarto? Se não tiver porta separando, se for um grande armáriozão,
sem nenhuma porta separando. O closet vai fazer parte do quarto porque não tem nenhuma porta delimitando, é tudo um ambiente só, tá? Então, closet pode fazer parte do baguá do quarto se não tiver portas delimitando, tá bom? A gente tem alguns exemplos aqui, a gente vai mostrar e vocês vão conseguir entender, tá bom? Sobre um formato ideal, o que seria um formato ideal para o quarto, tá? O ideal seria um formato retangular, porque é uma forma mais estável e é uma forma que não vai gerar as faltas e excessos. Gente, a partir do momento que você conseguiu delimitar o perímetro do quarto, o que faz parte, o que não faz parte do quarto, ou seja, eu entendi que, por exemplo, nesse caso aqui, só vou passar pro lado para vocês verem. Nesse caso aqui. Ah, igual ontem, pera lá, que eu vou conseguir. Eu faço alguma coisa muito estranha aqui, que ele não gosta de mim. Peraí. Aqui. Então, tá aqui o perímetro do quarto. O banheiro não faz parte, e a partir do momento que eu encontrei o perímetro, eu vou usar todas as regrinhas básicas de sempre para fazer a aplicação do baguá. Então, eu vou ver onde é que tá a porta de entrada, eu vou achar a metade maior, eu vou ver se ele vai ser um excesso, se ele vai gerar uma falta, eu vou fazer isso do outro lado, e se a porta tá aqui num excesso, no que seria um excesso, ele vai segurar o baguá. Eu vou usar todas as regrinhas básicas e clássicas de aplicação de baguá para fazer a aplicação do baguá no quarto. Bel, quais são as regras de aplicação básicas do baguá? São todas aquelas regras daquela live monstro que a Tef fez com vocês um tempo atrás. Essa live tá salva lá no nosso YouTube. Então, tipo, não sabe por onde começar, começa por aquela. Porque aquilo lá é todos os conceitos fundamentais, básicos, para você conseguir aplicar o baguá. Então, todas aquelas regras precisam ser respeitadas. Tudo bem? Pera aí. Tá? Então, para aplicar o baguá na planta do quarto, todas as regras básicas fundamentais devem ser respeitadas. Aí, na dúvida, ver live monstro da Tef. Certo? Muito bem. E o formato ideal, né? É o quadrado ou retangular, porque não vai gerar faltas nem excessos. Vai ser uma forma bem equilibrada, bem sem problema nenhum. Tudo bem? Aí, vocês estão lá, mas eu tô lendo vocês, tá? Eu tô vendo tudo que vocês estão falando. Vocês estão falando tão quietinhas hoje, mas tô lendo ali o que vocês estão falando, tá? E quais são os tipos de formas que nós podemos encontrar aqui? Então, essa é uma aula de aplicação de baguá, mas a gente pode encontrar neste baguá todos os tipos de formas que a gente já explicou para vocês. Então, o que a gente pode encontrar aqui? A gente pode encontrar a nossa queridinha, né? Machadinha. Machadinha é ruim, mas ela é nossa queridinha, que todo mundo vê o negócio, é machadinha. Então, podemos encontrar a machadinha. Quem estava na live de ontem, nós podemos encontrar o formato bota, que tudo que a gente até brincou ontem, tudo que não for uma machadinha provavelmente é uma bota. Então, podemos encontrar a bota. Nós também podemos encontrar o quê? O nariz pequeno. Nós podemos encontrar, a gente pode até encontrar, de repente, quem sabe, um revólver, talvez. Acho que nem tem aqui. É difícil, mas pode ser. Basicamente, revólver. Pode encontrar a porta sobressalente. Pode encontrar a porta recuada. Pode encontrar todos os tipos de... Eu acho difícil você encontrar, tipo, um baguá seguido do outro. Um quarto L. Talvez não, sabe? Não precisa ficar surtando, caçando. Tipo, vou encontrar qual é o formato desse quarto. Não precisa, tá? Não surtem. Não precisa disso.
Mas a gente basicamente pode encontrar todos os tipos de forma dentro do quarto. Então a gente vai olhar para o quarto, vai entender o que é quarto e depois disso vai aplicar o Bagua e ver se tem alguma forma ou não. Tudo bem? Dá até para encontrar vai e volta dentro do quarto, tá? Mas, basicamente, podemos encontrar qualquer tipo, qualquer uma das formas. Ah, não. Peraí, ficou feio, ficou feio. No desenho do perímetro do quarto, tá? Podemos encontrar, é uma possibilidade. Tudo bem? Aí, o que vai acontecer? Se eu encontrar uma forma, qualquer uma dessas formas, no Bagua do quarto, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o que for necessário para corrigir esse tipo de forma. Aí, se encontrar problemas de forma, curar a forma, tá? Que é o próximo item aqui. Como curar? Você vai curar cada um deles como se deve. Curar cada um deles como se deve, tá? Aí você vai ter que assistir todas as lives pra ver o que a gente fala de cada um, tá? E tem cura que a gente só passa no curso fechado, tá? Não fiquem chateados, é importante isso. A gente faz isso, porque se vocês saírem fazendo coisa errada, a gente vai se sentir culpada. Então a gente não passa pra vocês não correrem risco de fazerem coisas erradas, porque às vezes você acha que tá fazendo bem e tá fazendo pior. Então, as coisas a gente gosta, a gente quer explicar tudo bonitinho pra vocês, tá bom? Não fiquem chateados com a gente, é por um bom motivo, tá? Então, cura cada um deles como se deve. E se o problema for uma falta, você cura a falta, tá? Se o problema for, seja lá qual for o problema que você vai encontrar, você vai curar ele como exatamente esse problema é. Tudo bem? Tá tudo bem até aqui? Ah, Gil, vou pensar nisso agora. É pra isso que a gente tá fazendo isso, pra não pensar a respeito. Que aí, tipo, às vezes você vai precisar. Vocês vão ver, tem muitos quartos assim que por causa do closet vai virar uma bota, por causa do closet acaba, dos armários acaba virando uma machadinha, pra criar o corredor assim precisa da machadinha. Então vocês já fazem com a solução do caso, já coloca uma porta ali, já resolve o problema e tá tudo certo, entendeu? Então, como curar? Cada um se cura como se deve. Tudo bem? Mas basicamente, assim, se a gente for colocar de uma forma bem simples, se a gente focar em deixar o formato do quarto no formato retangular, você já tá resolvendo qualquer que seja os problemas, tá? Mas é no geral. E não esquece, tipo, às vezes a gente fica lá, tipo, a gente pega o problema, a gente foca no problema e não esquece que é importante, tipo, o quarto, tomar cuidado do quarto na escala maior, assim, na fotografia geral do apartamento, de você olhar, tipo, se esse quarto tá no excesso do Bagua, se esse quarto tá, agora que a gente sabe, na sola da bota ou na ponta da bota, se ela tá no fio da navalha vai ser dentro do quarto. Mas seja lá o que estiver acontecendo nesse quarto, se tiver um problema em grande escala, vocês corrigem a grande escala e depois vai pra micro escala e corrigem a micro escala também, tá bom? Mas no geral, deixar o quarto retangular, tá? Vocês vão entender, você não precisa não ter closet, não é isso. Você pode ter o que você quiser, desde que você consiga fazer alguma coisa que deixe ele num formato que não vai gerar as faltas dentro dele, tá? Eu vou passar primeiro as plantas para vocês terem uma visão geral do que tá acontecendo, entenderem essas aplicações de Bagua, e depois a gente vem para esses próximos pontos, que é o que representa o Bagua no quarto e tudo mais, tá bom? Então vamos aqui para os nossos exemplos, deixa eu ver vocês. Sim, a Paulinha tá falando aqui, muito importante, né? Além de tudo, pensar no quarto, que é ideal, o quarto na posição de comando, tá? Posição de comando, no mínimo, o quarto dos líderes da casa. Os líderes da casa são os pais da casa, se o apartamento é de uma pessoa, essa pessoa dormir no comando do apartamento é muito importante, tá? Deixa eu ver. Deixa eu ver, Glei, deixa eu ver. Posso falar para as pessoas as consequências de algumas posições ruins de layout, tipo a cama para janela, sem que esteja fazendo de fato uma consultoria? Tipo, posso falar
por falar pra você fazer o reforço. Se você tá só contando, se você tá só falando, não tem problema, porque você não pode ficar passando a cura pras pessoas assim, aleatoriamente. É aquela coisa assim, poder, você pode? Você pode. Mas se você faz isso uma vez, você vai ser drenada energeticamente? Sim, mas é pouco. Agora, se você faz isso o tempo todo, aí você vai começar a se desgastar, tá? O que você não pode é passar a cura sem os envelopes vermelhos, mas avisar a pessoa, tipo, pessoa, por um conselho mesmo, não faz isso não dorme com a cabeceira pra janela, escolhe uma parede. Daí, só que daí a pessoa tem aquele quarto que ou ela tá na parede da janela, ou ela tá na parede do banheiro, ou ela tá na parede da porta, ela tá de costas pra porta. Aí se você for passar uma cura, não, peraí, não, talvez seja melhor você ficar no banheiro, mas você vai fazer uma cura assim, assim, assado. Aí você precisa de um envelope vermelho, tá? Mas só dar o conselho, assim, só comentar, você pode sem problema nenhum. Dê, obrigada, gente, curte o vídeo. Eu sempre esqueço, obrigada, Dê. Gente, se vocês curtirem o vídeo, vocês vão mostrar pro YouTube que esse vídeo é legal. Aí ele vai distribuir esse vídeo para mais pessoas, pra gente conseguir mostrar para outras pessoas que a gente pode, que eles na verdade podem projetar com o Feng Shui e fazer bem para as famílias que eles atendem, para os clientes deles. Então, se vocês puderem curtir o vídeo, vocês vão ajudar muito, muito, muita gente a ajudar outras pessoas, a ajudarem mais pessoas, que é o nosso sonho, na verdade. Esse é o nosso objetivo com o canal, é ajudar as pessoas sonho de vida, que Feng Shui seja senso comum. Tão senso comum, tipo, vou fazer a planta com Feng Shui, eu vou colocar uma janela no quarto. É tão normal um com relação ao outro, tá? Então, se vocês puderem, ajuda muita gente, tá bom? Vamos olhar as plantas. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ó, Polly, ela falou, meninas, eu aplico o bagulho na casa inteira e depois eu posso aplicar novamente só no quarto? Sim, a gente vai fazer uma aula. Eu acho que não tá no calendário ainda, né? É legal que tem até agora, eu posso ficar entrando no saco dela. A gente não tá no calendário a aula de sobreposição de baguá ainda, né? Semana que vem ou outra? Na semana que vem. Ou na outra, que a Tef é ela que cuida do roteiro das coisas, tá? Ela que organiza tudo, quando é que vão ser as aulas de tudo. Então, na semana que vem ou na outra, a gente vai fazer uma aula pra explicar a sobreposição de baguá. Porque a gente... É aquelas coisas, né? Que a gente achava que era lógico. Daí a gente vai vendo com vocês que não é tão simples assim. Então, a gente vai explicar quando a gente tem o baguá do terreno, a gente tem o baguá do térreo, aí tem o baguá do segundo andar, aí depois tem o baguá do quarto, e dá um nó na cabeça que tipo, meu Deus, mas no terreno aqui é a sabedoria, mas aqui no quarto ele é a sabedoria, mas aqui tem a área do sucesso, tem a área do... E dá um nó na cabeça de vocês travam e não conseguem energizar nada porque ficam perdidos. Então a gente vai fazer uma aula para resolver essa questão, e a gente vai falar sobre essa questão de sobreposições, que vai bater com essa pergunta da Polly. Que na hora que você aplica o baguá da casa, aí você aplica o baguá de um ambiente que dá dentro da casa, você obviamente vai sobrepor os outros 8 guás em algum outro guá. Deu pra entender isso que eu acabei de falar? Se você não entendeu, assiste a aula de sobreposição de baguá pra você entender, porque quando vocês assistirem essa aula vai ficar claro o que eu tô falando pra vocês, tá bom? Pois é, Guilherme, até fez de metal, por isso que ela organiza as coisas. Se fosse eu, vixe, estavam perdidos. Mas ainda bem que é ela. Eu acho que todo mundo devia ter uma TEF. Eu acho, essa é a minha opinião. Mas agora vamos fazer as plantas, tá bom? Então temos aqui essa plantinha, temos aqui a porta. Já sabemos que banheiro não é quarto, então o banheiro não faz parte do perímetro do quarto. Então, como que a gente vai aplicar o baguá aqui? Aqui grande, linha aqui grande, linha aqui grande, linha aqui. Porta segura o baguá, fica baguá assim. Tipo, explicação de tudo resumido, né? Então o que acontece nesse quarto? A gente tem falta aqui e tem falta aqui. No apartamento isso é uma falta? Não sei, talvez. Quando a gente falar de sobreposição, pode acontecer a recorrência. A gente sempre fala pra vocês, olha se está acontecendo recorrência. Então, por exemplo, o que é uma recorrência? Faz de conta que no apartamento tem uma falta no relacionamento. Aí quando você vai ver o quarto do casal, você aplica o baguá lá, tem uma falta no relacionamento. Então você sabe que esse problema tá pelo menos impactando esse casal 2 vezes, na casa e no quarto, tá? Então, tem falta? Cura a falta. Como? Igualzinho qualquer outra forma que você curaria a falta no apartamento, você vai fazer a cura só que no quarto, tá? Pode usar luz, pode usar espelho, pode usar o que você quiser. Mas cura esse negócio. Tudo bem? Sim, não? Sim, não? Tranquilo esse? Ansiosa pela sobreposição. Vai ser muito legal, gente. Deixa eu ver se o que você falou... Eu acho que você falou, tem clientes que mandaram 6 envelopes cada. Devolvo 3 ou pode ser 6? Pede mais 3. Pede mais 3. Pra dar 9.
Mas aí você tá naquele lá que você tá naquele comecinho que a gente falou pra pedir pelo menos 3 envelopes, é isso? O ideal é múltiplo de 3, é que o 9 é um número muito bom, um número muito forte. Por isso que a gente fala pra vocês usarem 9, tá? A gente também, Márcia, a gente concorda plenamente. De ser realmente um dia o Feng Shui ser uma matéria conforto ambiental, Feng Shui ser uma matéria da faculdade normal, assim. Realmente a gente espera isso. A gente vai caminhando, vai caminhando. Um dia a gente chega lá. Norma, tá anotada essa aula do Bagua na mesa de trabalho. A gente chega lá também. Oi? Semana que vem. Até falando aqui, você tá bem? Segunda-feira. Você se bateu? O que aconteceu? Não, Semana que vem vai ter a aula. Ó, Norma. Norma, anota na agenda. Que dia que vai ser, você sabe? segunda-feira que vem. Segunda-feira que vem, a aula de aplicação de Bagua na mesa de trabalho. Tá? Anotado. Eu vou aproveitar a pergunta da Glenda para já responder essa. Sabe o que é uma coisa legal para você analisar a sobreposição? Você pode aplicar o Bagua na planta do quarto de todo mundo que mora na casa. Se de repente é um quarto com uma pessoa só, você aplica uma vez só. Mas de repente é um casal e 2 filhos. Você pode aplicar o Bagua no quarto do casal, o Bagua no quarto do filho 1 e o Bagua no quarto do filho 2. E até nessas aplicações de Bagua, que você consegue ver as repetições. Que de repente você vê que, tipo, de repente, o casal e o filho 1 tem a falta aqui no relacionamento, o filho 2 não tem nada. O do filho 2 é um quadradinho lá, então esse filho vai ter menos problema em relação ao relacionamento. Ele vai ter problema em relação ao relacionamento? Vai, porque ele mora num apartamento que tem uma falta em relacionamento. Mas ele, no íntimo dele, no pessoal dele, ele vai ser menos impactado por isso. Ele não vai sentir isso tão forte na vida dele quanto o casal que tem e o filho 1 que tem. Deu pra entender? Mas pode aplicar sim em todos os quartos. Beleza? Vamos para a próxima planta. Essa planta aqui, então, perímetro. Então, por aplicação de Bagua. Grande, grande, grande. Isso aqui seria um excesso, mas porta tá aqui. Segura o Bagua. Temos uma bela de uma falta aqui em todos os guas da base. Tem uma faltona, quase igual inteiro aqui. Dos amigos não tem, do trabalho, e tem uma boa falta aqui na área da sabedoria, tá? Aí junta com isso, é um nariz pequeno, aí junta com isso, posso fazer a cor do cutelo? Posso. Então, olha pra isso, você vai, cura a falta, e se você quebrar esse formato aqui, ó, coloca uma porta aqui, pronto, acabou esse problema. Tem outras questões que a gente tem que tomar cuidado? Tem que, mas aí é questão de analisar o que dá pra fazer, o que não dá pra fazer, qual que vai ser a estratégia que vocês vão usar pra essa família. Mas antes de definir a estratégia que vocês vão usar, porque vocês querem usar essa estratégia, vocês vão falar com família. O que é importante pra vocês? O que tá trazendo trabalho pra vocês? E compara essa planta do quarto com a planta da casa inteira, pra ver se tem, pra procurar essas recorrências, tá? Tudo bem? Esse é o seu quarto, Ellen? Tudo bem? Tudo bem? Seguindo, temos aqui um quartinho, é um quadradinho, um retângulo na verdade, um retângulo pequeno, e aplicação do Bagua sem falta, sem excesso, tranquilinho, não tem nada aqui acontecendo, beleza? Esse foi fácil, vou até embora que já foi muito fácil. E agora esse aqui, o que acontece? Confunde, mas vai continuar confundindo, uma hora vai ficar fácil, Lê. Vai treinando, que uma hora fica fácil. Olha esse quarto, o que acontece aqui? O closet não tem porta. Então, nesse quarto aqui, o closet está fazendo parte do Bagua, tá bom? Então, closet não tem a porta dividindo, então ele está fazendo parte do Bagua do quarto, porque ele não tem uma divisão, não tem uma área fechada. Então, se eu fosse encher, sei lá, colocasse pela porta uma máquina de gelo seco e enchesse esse quarto de fumaça, o closet ia ficar cheio de fumaça também, tá? O banheiro, se eu fechar a porta, não vai fumaça pro banheiro, tá? Ah, vai por baixo da fresta, vocês entenderam, tá? Então, o banheiro aqui tá separado e o closet tá junto, tá? Então, quando a gente aplica o Bagua aqui, nesse caso, o grande aqui é maior do que a metade, então a gente vai ficar com o Bagua assim. Então, ficou uma faltinha aqui, um pequeno excesso aqui e um pequeno excesso aqui. Tudo bem? Aí, se a gente fechasse uma porta aqui, fecha o closet, faz uma porta de correia aqui embutida por dentro da marcenaria, sei lá, faz o que vocês quiserem. Faço uma portinha aqui, eu vou ficar com uma faltinha aqui na área da prosperidade. Tá? Tranquilo?
Aqui esse é um formato também bem tranquilo. Aí no caso aqui tem um chanfro aqui, se a gente demarcar o perímetro, tem uma parte aqui chanfrada. Quando a gente vai aplicar o baguá, ele vai gerar uma faltinha aqui. Então ficaria uma falta de um pedacinho aqui do relacionamento. Tranquilo? Esse quarto aqui, tá aqui o perímetro do quarto. Quem fala o que que é isso? Quem fala o que que é isso? O que que é isso? Vamos ver o que vocês falam. O que que é isso? O que que é isso? Enquanto vocês vão respondendo, a aplicação de baguá aqui também tá bem tranquilo, tá? Isso aqui é menor que a metade, então tá gerando excesso. Aí, gente, eu vou colocar um segundo baguá aqui, mas, gente, é um baguá na área do armário, não precisa, tá? Tudo bem, é um excessinho, tudo bem. Mas ele é show, ele é uma bota, tá? Então quem tava lá na aula de bota ontem sabe onde é que tá o pé. Tem mais alguma coisa acontecendo aqui? Por ser uma bota, o que que tá acontecendo com esse casal? Bota! Muito bem! Tá vendo como agora que vocês sabem, vocês não vão mais confundir o que é machadinha e o que é bota? E quem não sabe o que tá acontecendo, vai assistir a live da machadinha e vai assistir a live da bota. Daí vocês vão entender o que tá acontecendo. Show! Cabeceira na sola! Muito bem! Cabeceira na sola. E se você não sabe o que é isso, assiste a live de ontem. Eu não sei se você está assistindo isso no dia da live ao vivo com a gente, mas tem uma live lá no canal que é a live da energia de forma da bota, que a gente explica tudo isso bonitinho, tá bom? Próxima! Olha esse quarto aqui. No caso aqui, vacilei, né? Mas tudo bem. Que nesse closet aqui tá fechado, mas tudo bem. Segue por exemplo o que a gente tá querendo falar. Como o closet está fechado, ele não faria parte do baguá, foi mal. Essa linha tá aqui, tá? O closet, como ele está fechado, ele não faz parte do baguá. E o banheiro não faz parte do baguá. Então temos um formato, não tem nome. Não tem nome, não precisa inventar. É um formato esquisito, tá? É o formato Z, é o formato... Não precisa. É um formato esquisito, tá? E quando a gente vai aplicar o baguá, vai ficar um pouquinho diferente, porque eu errei aqui, foi mal. Essa linha tá aqui, então o baguá vai vir pra cá, tá? E vai ficar totalmente diferente. Mas deixa assim... Porque eu quero falar uma coisa importante aqui. A gente deixou ele assim porque a gente queria falar sobre isso. Eu vou falar o que eu quero falar aqui mesmo estando errado, tá bom? Vocês vão abstrair que o closet tá fechado. Finge que ele tá aberto porque eu tenho que falar uma coisa didática. Vocês vão olhar isso aqui e vão o quê? Vão surtar. Que falar, meu Deus do céu, o quarto tá pra fora do baguá. O quarto não, a cama tá pra fora do baguá. Do quarto. Não tem problema. Não tem problema eles estarem pra fora do baguá do quarto. Eles não podem estar pra fora do baguá da casa. Tá bom? A gente colocou isso daqui porque a gente queria falar sobre isso pra vocês não ficarem preocupadas que, meu Deus, o casal está fora do baguá do quarto. Tá tudo bem. Eles não podem estar fora do baguá da casa. Tudo bem? A Glenda quer um formato elefante. Não parece um elefante. Formato zigue-zague. É um formato esquisito. E para que esse formato tem um monte, tá? Mas é importante isso, tá? Não tem problema, tá bom? Beleza? A gente manda, eu mandei errado, eu vou arrumar, depois a gente arruma e depois eu mando, vou mandar, essa planta então vai ter 2 vezes lá no Telegram, que eu vou mandar, a gente vai mandar certinho pra vocês fazerem certo, tá? Porque como esse aqui vai ficar pitiquinho, isso daqui vai gerar uma falta e não um excesso, tá? Mas aí como o certo não vai mostrar o que a gente queria mostrar, a gente deixou errado, vai ficar errado, tá bom? Aí, Dani, a gente faz no PDF, a gente deixa o certo e deixa as 2 versões, de repente, só pra eles conseguirem treinar. Eu vou apagar, já sei o que eu vou fazer. Eu vou apagar essa porta aqui, a gente deixa esse daí, pra eles terem esse caso, pra eles lembrarem quando forem estudar, e a gente deixa o perímetro certo, como se fossem 2 diferentes. Tá bom? Eu não vou entrar em muitos méritos disso, que assim, tem umas sutilezas, assim... a gente vai fazendo assim, a gente vai treinando vocês, depois a gente entra nas sutilezas das sutilezas, tá? Mas como esse negócio tá fechado, já não tem mais, é uma falta mesmo, tá bom? E esse, gente, eu queria ter apagado aqui, mas aqui no caso eu fiz os 2 que eu tava querendo fazer esse. A gente fez as 2 aplicações. Se não tiver a porta, imagina que não tem essa porta. Se não tiver essa porta, o closet entra no baguá, tá? Aí o baguá ficaria assim, porque esse formato aqui ia segurar o baguá do quarto, considerando que o closet tá junto. Mas, que é o que vai acontecer lá naquele anterior. Como o closet tem porta,
o closet não entra no perímetro do quarto. Então a gente tem o baguá assim. Tudo bem? Tá tranquilo? Vocês estão entendendo? Bota aqui entendido, não tem problema, beleza. Sil, porque a partir do momento que você coloca uma porta, ele fechou como um outro ambiente. Então eu tenho um ambiente quarto e eu tenho um ambiente closet. Que nem, é que a gente não aplica o baguá na sala. Mas, por exemplo, eu tenho uma sala com uma cozinha, não vai aplicar isso. Mas se eu tivesse uma sala e uma cozinha com uma porta no meio, eu vou aplicar o baguá da sala e vou aplicar o baguá da cozinha. Agora, quando é uma sala e cozinha integrada, seria um baguá só para os dois. É mais ou menos a mesma coisa. Porque se eu tenho uma suíte com um closet, tudo junto, integrado, sem porta, é tudo uma coisa só, é um ambiente só. Agora, quando eu separo o closet, eu tenho um ambiente é o closet, outro ambiente é a suíte. Eu posso deixar a luz acesa do closet e a luz do quarto apagada e ficar cada um no seu ambiente e um não vai incomodar o outro. Deu pra entender? Ai, Glenda. É esquisito mesmo, no formato 3. Aqui mais um formato, tá? Então aqui a gente pode aplicar assim, tá? O baguá. É uma machadinha com um cutelinho pequenininho, tudo bem, pode fazer a cura. De qualquer forma, ó, faria a cura porque quando a gente aplica o baguá, nesse caso é mais facinho. Quando é a botinha, ela vai gerar faltas. Mas a gente pode fechar aqui o formato do quarto para dar uma estabilizada, não tem problema nenhum, tá? Deixa eu ver. Aqui um outro formatinho. Aqui o perímetro. Aí, tá vendo aqui nesse caso? Cadê a Sil? Sil, olha esse caso aqui. A gente tem aqui, isso aqui é um closet também, é um closet com uma penteadeira ou com um cantinho de estudos, eu não sei o que é isso. Mas isso daqui é o closet sem porta. Tá vendo que isso aqui, você faz uma leitura de que isso aqui tudo faz parte do quarto, é um ambiente só. Se você fizesse uma portinha aqui, você ia ter a sensação de que isso aqui é um ambiente e isso aqui é outro, tá? E como ele é um ambiente só, quando você aplica o baguá, ele vai ser uma coisa só e ele pode gerar uma falta ou ele pode ser um excesso, depende da proporção de cada caso. Deu pra entender? Ah, tá, eu já volto lá, Sil. Por que coloco o baguá desde a porta de ingresso, sendo que esse pedacinho é menor do que a metade? Volta, Má. Deixa eu ver. Esse pedacinho. Porque a porta nunca, nunca, nunca vai ficar fora do baguá. É tipo... Vamos achar alguma coisa. Empresta essa garrafa. É tipo assim, temos uma garrafa. Por onde coloca a água na garrafa? Pela boca, certo? Então a boca da garrafa é a porta. Aí não dá pra eu começar a colocar energia, tipo, essa aqui é a porta de entrada. Se eu arrancar a frente da garrafa, eu não posso começar, eu quero começar a colocar água por aqui. Não dá, porque aqui é a parede, a menos que eu estrague a garrafa, eu não consigo colocar água pelo meio. A água ela tem que entrar por aqui. Então eu não posso tirar a boca da garrafa e desconsiderar. A minha garrafa é daqui pra baixo, tá? A porta sempre tem que ter algum lugar pra entrar essa energia nesse espaço. A energia vai entrar pela porta. Então você não arranca a porta na aplicação de baguá, mesmo ela sendo pequenininha. Isso é uma exceção. Por isso que a gente tem uma... É a porta sobressalente, né, Té? Uhum. Tem uma live, Má, depois assiste, que chama Porta Sobressalente. Assiste essa live que a gente tá explicando isso. Que toda vez que você tem uma porta sobressalente, ela vai segurar a base da aplicação do baguá e vai gerar umas faltas bem grandes, tá bom? Nem lembro mais, Glê, não lembro. Mas de qualquer forma, tenta quebrar o formato para fazer um formato. Algumas são do curso fechado. Eu acho que a gente passou assim que vocês podem fechar o formato com uma porta, tá? Isso é uma das soluções. Faz de conta que, ó, nesse quarto aqui, que nem Má, eu tenho esse quarto aqui. Meu Deus, minhas faltas gigantes. Se eu fizer uma segunda porta aqui, se eu fechar esse quarto aqui, tira a porta daqui, que é um corredor, e coloco essa porta aqui, o baguá fica retangular, não tem mais faltas e acabou o problema, tá? Para a vida íntima desse casal. Beleza, beleza. Deixa eu ver onde é que eu tava. Tava nessa. Aqui, falta... Ok, acabou. Acabou. Não é difícil, vai. Deixa eu ver aqui na primeira. Vocês acharam difícil? É simples, não é? Deixa eu vir aqui. Aqui é a capa do...
a capa do que vai ficar lá no canal. A Sil ficou com dúvida nessa, não foi, Sil? Deixa eu só fazer. Depois eu mando bonitinho, gente, mas imagina que, como tem a porta aqui, é só porque eu tô repetindo pra Sil, que como não ficou claro, vai que tem alguém que vocês falam. Eu sei que vocês estão falando, eu sei que vocês estão entendendo, mas vai que tem alguém que não tá falando e não entendeu também, tá? Então, faz de conta que a linha vermelha tá aqui. Por que tá? Porque esse closet tá fechado. A linha vermelha tá aqui. Então, se a linha vermelha tá aqui, aqui já não considera. Tá fora do baguá. Então, aqui tá a linha vermelha. Então, aqui é uma linha grande para a linha aqui. Aqui é uma linha grande, proporcionalmente, agora que tá menor, que a gente mudou o perímetro. Aqui vai gerar uma falta, vai ficar amarelinho. E aqui não é mais verde. Aqui é normal, é branquinho. E aqui vai continuar sendo amarelinho, porque vai continuar sendo uma falta, porque como a porta tá sobressalente, ela vai segurar o baguá aqui embaixo, tá? E daí vai ficar uma falta, vai ficar bem parecido com esse, ó. Vai ficar parecido com esse. Não vai ficar parecido com esse não, porque ele tem um L. Vai ficar parecido com esse, pronto. Vai ficar isso ao contrário. Tranquilo? É bem o que a Márcia falou. Teoricamente é fácil. Aí na hora que você junta tudo, aí dá uns nó na cabeça. Mas é aquela coisa, né, gente? A gente só... Daí em diante é treino. Porque quanto mais vocês treinarem, melhores vocês vão ficar. Fato. Aí, então quem quer aprender tudo sobre quartos, vai ter que, ó, no mínimo, assistir a aula monstro da TEF, vai ter que assistir. Aí você aprende a aplicar o baguá. Assiste todas as aulas de formas, porque você vai saber todas as formas que podem impactar pelo formato do baguá o quarto do casal. Já vou falar o que representa o quarto. Aí depois você vai assistir esse negócio das sobreposições. Talvez tenha que assistir algumas aulas teóricas para entender posição de comando, estar de frente. Tem muita coisa que tem que sobrepor mesmo na leitura de um quarto. Então, só respira fundo e vai seguindo e vai assistindo a aula que a gente vai guiando vocês. Tá bom? Agora, o que representa o baguá do quarto? Que até acho que foi a Ellen que já comentou, né? A casa é a vida como um todo, né? Se a gente tá falando de um apartamento, né? Se a gente for falar em níveis como terreno, térreo e primeiro andar, então dá pra mudar um pouquinho isso. Mas considerando de um apartamento, é a vida como um todo. E o quarto, ele é a vida mais íntima. Quanto mais próximo de você, mais íntimo vai ficando. O quarto é o seu mundinho. É o seu lugar onde você vai descansar, onde você vai recuperar suas energias. É o seu pequeno universo, o seu mais íntimo mesmo, tá? Então ele vai ter essa representação, que é a sua energia mais íntima. Então, pensando assim, tipo, na casa é todo mundo. Se você, por exemplo, mora uma família, pai, casal, filho 1, filho 2. A casa é pra todo mundo. O quarto do casal é só da energia do casal. É o mais íntimo deles, que tá impactando eles. A gente vai ver o que tá em relação a eles, o que tá acontecendo. Então, nesse caso aqui que a gente tá, problemas de relacionamento, problemas em amigos, problemas em trabalho e problemas em sabedoria. Só que no íntimo deles, que tá impactando o íntimo deles, tá? E se for uma pessoa que mora sozinha, é a vida dessa pessoa. Tudo bem? Ai, Jesus. Energia mais íntima do morador, tá? Então pode ser a pessoa sozinha, o filho ou o casal, tá? E quando que a gente vai trabalhar a energização do quarto, tá? A primeira coisa que a gente vai fazer, independente do que a gente quer fazer, tipo, eu quero energizar, blá, 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 X. Primeira coisa que você vai fazer é olha pro quarto. Então, se a pessoa tem aquele quarto assim, ó. Cadê? A pessoa tem esse quarto. Não tem problema de forma. Concorda? É um quadrado, o bagulho vai ficar bonitinho. Daí, então, beleza. Não tem que curar nada. Então, a primeira coisa que vocês vão ver é se tem alguma coisa que precisa ser curada. Uau! Escrevi ser com C. Mas é porque eu ia escrever curada. Aí deu o nó na minha cabeça e escrevi com C. Mas tudo bem. Então, vê se tem alguma coisa que tem que ser curada. Não tem que, ou já foi curado, aí você vai pro próximo. Então, nesse caso aqui, que tá tudo bem, vocês vão começar a procurar bloqueio, vocês vão começar a procurar, de repente, alguma cama no alinhamento da passagem do Ti, algum armário na lateral da porta,
alguma outra coisa nesse sentido, tá? Mas a primeira coisa é arrumar a forma. Então, tipo, nesse outro quarto aqui, a gente já vai pensar em outra estratégia. A gente já tem uma entrada que tá, por mais que seja um cutelo, é um nariz pequeno, uma entrada estreita que abre num espaço grande. Eu já tenho falta em 3 guás. Então, eu já tenho, logo que eu entro aqui no alinhamento, eu tenho um bloqueio também. Então, tem mais coisa pra curar. Às vezes a gente fica, poxa, mas eu só vou fazer isso. Mas, gente, às vezes o só vou fazer isso é muito pra aquela pessoa. E tá tudo bem, tá? Então, arruma a base. Limpa a casa e depois você começa, sabe, tipo... eu acho que eu vou dar um exemplo, talvez vocês entendam. É tipo querer pintar uma parede que não foi limpa. Tá toda cheia de sujeira. Tá cheia de pó, assim. O cara não limpou direito e vai começar a pintar e vai dar um tempo pra descascar toda a bendita da parede. Então não, tem que limpar primeiro, entendeu? Ou pegar um piso totalmente sujo, cheio de pó de obra, e em vez de limpar, varrer primeiro, tirar um pano úmido e limpar a sujeira, falou, não, já pega o produto de limpeza e taca lá. Não vai funcionar. Você vai fazer uma grande macaca, tá? Então primeiro arruma a base, arruma a casa, e depois vocês começam a colocar energia, tá? Então primeira coisa, ajusta, tá? Tudo bem até aqui? Sim, Glê. Não é que você precisa colocar uma cor, você faz de conta que você quer usar os espelhos. Aí vai fazer, esse espelho é o espelho da sabedoria, esse espelho é o espelho dos amigos, esse espelho é o espelho da... Não precisa. Você pode fazer um espelhão, você pode, depende, se a pessoa gosta de espelho, você pode usar qualquer um dos recursos, mas não existe um, tipo, ó, até aqui é sabedoria. Daqui pra, sabe que nem criança, tipo, é o quarto de mãos? Eu tinha um irmão mais novo, na minha casa era assim. Passava uma linha no chão, tipo, você não pisa até aqui. Até aqui é o seu quarto, daqui pra cá é meu quarto. Não é assim. No Feng Shui não é assim. A gente fala assim, tem umas áreas de transição. Então você vai curar de forma equilibrada que vai resolver todos, tá? Mas pensa que tem que ser uma coisa proporcional. Tipo, uma coisa é você curar uma curinha, outra coisa é você precisa de uma curinha pra uma faltinha, outra coisa é você precisa de uma... Vai colocar uma curinha pra um faltão. Tem que ser proporcional. Deu pra entender? Tá? Vamos lá, Dê. Quando fazemos a aplicação do Baguá no quarto, na hora da avaliação do ambiente, nós usamos ele para a energização da casa. Exatamente isso que a gente vai falar na sobreposição de Baguá. Eu não vou falar aqui para não entrar na aula na próxima aula, mas já explicar isso bem destrinchadinho, bonitinho, tá, Dê? Pra ficar redondinho. Não vou falar metade, não vou falar tudo de uma vez. É logo mais. Logo menos, aliás. Carla, pelo Feng Shui não tem problema colocar espelhos na frente da cama. Pelo menos pela nossa corrente não tem problema, tá? Tem N outros fatores. Tem uma aula que a gente fala só sobre espelhos. Carla vai assistir aula sobre espelhos. Tem uma aula só sobre espelhos. Você vai saber tudo o que a gente sabe sobre espelhos. Exato, Elaine. Perfeito, Elaine matou. O que acontece? Eu tenho as faltas da casa. Eu vou resolver as faltas da casa. Porque isso vai ser bom pra todos. E é como se você estivesse arrumando a base. Aí quando eu chego no quarto, eu tô trabalhando no íntimo. É como se eu estivesse afinando, assim, ajustando os parafusos. Não sei se faz sentido, mas eu tô afinando, assim, afinando o violão, sei lá. Tá afinando, tá refinando o negócio, deixando cada vez mais preciso o ajuste, tá? Quanto mais limpo você vai mexendo no mais pessoal da pessoa. Então você vai fazer os ajustes para a casa e vai fazer os ajustes para o quarto. Se tem um home office, você vai fazer ajustes para o home office. Se tiver o filho, tem um quarto que tem problema no quarto do filho, você vai fazer ajuste para o filho. E no quarto do filho, o filho vai ser impactado. No quarto do casal, o casal vai ser impactado. No home office, quem trabalha nesse home office vai ser impactado. E no apartamento, todo mundo vai ser impactado. Tá bom? Beleza? Tem vários... Esse aqui vai ser bem legal. Esse ponto aqui, vocês vão entender muito bem quando a gente falar dessa sobreposição de Baguá, tá? De quando é que você vai energizar cada um. Então, gente, nunca esquece daquela regra que a gente sempre fala pra vocês. Você vai fazer o melhor que você pode com as condições que você tem. Vai ter caso que não vai dar pra curar, e você vai respirar fundo e vai falar, tudo bem, tá? Você vai fazer o melhor que você pode na situação que te aparece, tá bom? E você vai ver que nem tem situações que, por exemplo, a gente passou por um quarto aqui que tinha uma situação que seria isso. Faz de conta que na casa... Era esse? Tá vendo aqui? Faz de conta que isso aqui é o baguá da casa. Aí no baguá da casa, não tem o baguá dos amigos. E não tem o baguá do trabalho. Tipo, tá na parede aqui. Tipo, tem um fiapo de amigos, tem um fiapo de trabalho. No baguá da casa.
Aí o que você pode fazer? Você pode trabalhar em reforçar isso no quarto deles, entendeu? É isso que a gente vai abordar com mais cuidado e com bastante atenção nessa aula de sobreposições, tá bom? Então, basicamente, essa resposta aqui eu não vou escrever aqui, depende, porque senão vocês vão ficar bem chateadas. Mas vocês têm que, aqui vai levar em consideração o que é importante pro casal, o que eles estão precisando, pro casal não, pro dono da casa, seja lá quem for, se for uma empresa, qual que é a principal dor da pessoa, se tem alguma falta muito grande no apartamento, se tem muita repetição de algum tipo de problema, tá? Então, a gente vai trabalhar, depende do que tá acontecendo nesse caso, depende do quanto isso tá impactando a vida das pessoas, tá? E a gente pode usar todos os recursos que a gente tem, então desde usar as características do Gua, desde usar as características do elemento, tem N fatores que a gente pode usar para trabalhar e equilibrar a energia desse espaço. Beleza? D. Neste caso, poderia fazer a cura da falta, mas isso não vai eliminar o problema da forma. Não. Aí depois você vai fazer as curas de falta. Na verdade, não. Depende, D. Porque aqui nesse caso, se faz de conta que você opta por fazer a porta aqui, tipo, desinstala essa porta e coloca essa porta aqui, você não tem mais falta. Depende do caso, tá? Geralmente no quarto, quando você faz uma portinha aqui, faz o baguá ficar redondo, o baguá ficar quadrado, não tem mais problema de falta, tá? Depende do caso. Bela, as curas de energizações aplicadas pelos dois baguás. Isso, certinho. Qual baguá? No quarto é o do quarto. Acho que é isso que você tá falando, né? Que na casa, você tá pensando na casa. No quarto é o quarto que você tem que resolver. Mas se, por exemplo, essa falta aqui faz de conta que é uma falta coincidente, que é a falta do quarto e a falta do apartamento. Aí você pode usar até a mesma cura, tá? Ou então, tipo, aqui tá gerando a falta do quarto, mas aqui seria a falta do apartamento. Você tem que fazer uma pra lá, uma pra cá, tá? Depende. Ellen, colocando a porta ou a cortina, resolve também a questão do nariz pequeno? Se você colocar a porta, você tá resolvendo pro quarto essa questão do nariz pequeno. Talvez você tenha um corredor mais comprido. Gente, varia. Tem muitas variações. Mas dependendo, sim. Sim, Blê. De repente, se for o mesmo lugar, se você estiver no mesmo sentido, você pode curar os dois com uma cura só. É super possível. Continua, Ellen. Se o corredor é estreito, ele vai ser um corredor estreito. Aí é outra questão, é outra solução, é outro problema. Del, acho que a Glenda quis dizer que neste caso curamos essas faltas do trabalho, sabedoria, amigos, e o quarto não está mais na influência do formato da machadinha. Foi isso? Não. Faz de conta, ó, vamos lá. Machadinha. Aí faz de conta que eu vou usar aqui um espelho aqui de fora a fora para curar essas faltas. O formato do quarto continua sendo uma machadinha. Mas, se eu curar a machadinha, eu não tenho mais as faltas. Esse aqui é o pulo do gato. Cris, quando o nariz pequeno for muito pequeno, você tá nada e interruptor. Não dá pra colocar espelho nem perspectiva? Você pode sim colocar o espelho para ampliar, daquela sensação de que o espaço é maior. Sim. Beleza? Gente, essa foi a aula de hoje. Foi uma aula tranquila, vai. Sexta-feira a gente tá colocando umas aulas bem tranquilinhas, sexta-feira sem ter. As aulas levinhas aqui pra vocês ficarem tranquilas. Se vocês quiserem, a gente coloca uma aula punk na sexta-feira que vem. Vocês ficarem o final de semana inteiro desnorteadas, podemos fazer isso. É isso, gente. Beijo enorme pra todos vocês. Elaine, acompanha lá que a gente vai deixar o calendário, a gente vai continuar colocando lá, em todos os lugares que a gente conseguir colocar, tá bom? Beijo enorme pra todos vocês, bom final de semana e nos vemos semana que vem. Segundas, terças, quintas e sextas. 2 horas da tarde, gente.